que mais difícil do que conquistar é continuar conquistando. Então fique pautado no que Deus vai falar contigo, porque é um preparo, um prelúdio do que você vai viver por toda essa semana. Essa é uma verdade inserida entre os provérbios, que o rei Salomão assim relatou, especificamente um dos últimos, aonde ele vai usar 4 figuras de comparações, 4 pontos de bases para que possamos ter algum tipo de aconselhamento, algum tipo de ensinamento, que são esses animais, e até alguns deles insetos, que carregam uma sabedoria divina, uma sabedoria dada pelo próprio Deus. Ninguém melhor do que Salomão para falar deste assunto, para falar de sabedoria. O que caracteriza a vida de Salomão foi a sabedoria que ele carregou, porque se não dizer a sabedoria que ele recebeu, dentre tantos seres humanos que já passaram neste mundo, até hoje, o ápice daquilo que nós podemos chamar de sabedoria está sempre ligado à figura de Salomão. Bem verdade que Salomão, ele nasce em um berço de ouro, foi filho, herdeiro do rei Davi. Leia em 1 Reis, capítulo 1, que você vai ver os últimos minutos de Davi, quando ele está tendo a graça diante de Deus, de nos últimos minutos conversar com seu filho, que por sua vez seria o seu substituto. Iria levar o legado, iria levar tudo aquilo que Davi construiu avante. E ele então faz questão de dar um conselho para Salomão. Nas minhas palavras, eu poderia até mesmo dizer que Davi ignorou tudo aquilo que hoje nós, por nossa vaidade, iríamos querer ouvir em primeira mão do nosso pai que está prestes a partir, como algo que nos daria segurança. Davi poderia falar: estou deixando para ti um palácio luxuoso, estou deixando para ti riquezas, os meus tesouros estão abarrotados. Salomão, eu sou famoso, quem vai me substituir automaticamente também será famoso, estou deixando para ti fama. Salomão, sou poderoso, eu tenho um exército inumerável, estou deixando para ti também um poder bélico. Salomão, tu sabes muito bem que a unção que repousa sobre mim não é qualquer uma, é tão grande, é tão profunda, que papai dividiu ela em 3 etapas, na minha casa, em Hebrom e em Jerusalém. Deixo para você um exemplo de intimidade, deixo para você um exemplo de acesso. A arca, Salomão, está aqui. Quando tiveres desesperado, não procure primeiro um conselheiro do reino. Quando tiveres meio desesperado, consulte a arca, fale com Deus, ela é o segredo de tudo que eu tenho. Mas Davi, de uma forma surpreendente, não fala nada disso para Salomão. Ele diz: Salomão, eu estou indo pelo caminho da terra, traduzindo, vou morrer, meu tempo está se cumprindo, minha hora está chegando, mas eu deixo para ti um conselho: sejas tu, pois, homem. Meu Deus, imagina Salomão, já estava preparado, esperando uma palavra talvez de incentivo, de base, para alguma coisa monetária, circunstancial, política, ou quem sabe social, e agora ele ouve uma palavra para aquilo que nós podemos chamar de pessoal, dizendo: Salomão, coroa você pode herdar, Salomão, cetro você pode herdar, Salomão, dinheiro você pode herdar, Salomão, cadeira você pode herdar, mas caráter se constrói, caráter tem que ser provado. Não tenho como deixar para ti aquilo que primeiro precisa ser formado em você. A primeira lição que nós aprendemos na vida de Salomão, que mais difícil do que conquistar é continuar conquistando. Mais difícil do que possuir
é permanecer com aquilo que Deus te entregou na palma das tuas mãos. É Davi dizendo: Salomão, tudo que eu estou deixando para você, você não vai lutar para conquistar, porque já está conquistado. Você vai ter que lutar para manter, organizar, zelar, velar por aquilo que já foi conquistado. Por isso que a única coisa que Salomão precisou receber, que não é menos poderosa do que tudo aquilo que ele recebeu, a única coisa que ele pediu foi sabedoria. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus é o mais interessado em te dar, mas Ele está preocupado, porque Ele precisa ver em você o interesse de velar por aquilo que Ele está para te dar. Quantos querem receber? Eu vim nesse domingo para dizer que neste domingo, esta casa está se tornando um local onde Deus está derramando tesouros espirituais aqui. E nessa noite a minha oração é apenas uma: que Deus te dê sabedoria para cuidar de todos os tesouros que papai está te entregando nessa noite. Quem tem fé para receber, que receba, porque não tem como construir um caráter se pautando em ouro e em prata. Tem que construir em relacionamento com Deus. Ei, Salomão, se tu queres aquilo que é incorruptível, se tu queres aquilo que é incomprável, vá buscar para aquele que tem todo o poder. Vá falar com Deus. Aí Salomão foi buscar um tesouro que o homem não pode dar: sabedoria. Só Deus pode dar. Parece sério demais, né? Mas ao mesmo tempo que é sério, não é tão difícil. Disse Tiago: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dará. Olha isso, é só pedir que Deus dá sabedoria. Só que Salomão, ele entende isso na íntegra. Ele ora, ele fala com Deus. Deus se agradou da oração de Salomão. Então Deus falou: olha, Salomão, como não me pedistes ouro, prata, riquezas, nem prazeres, tudo isso eu te acrescento, além de te dar da minha sabedoria. A sabedoria de Salomão estava acima até mesmo da sua coroa, porque a rainha de Sabá, quando foi fazer uma turnê dentro do palácio ou do reino de Salomão, ela disse, depois de ter passado o dia inteiro com Salomão: tudo que me falaram não é verdade, porque é muito pouco comparado àquilo que os meus olhos contemplam, como ouro e prata para ti sobejam. E ela diz assim: e vejo que a tua sabedoria, ela é incomparável. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas Salomão, mesmo tendo sabedoria, mesmo tendo a fama que carregava, nesse texto aqui, eu quero que você entenda como Salomão não somente preserva, zela, valoriza pela sabedoria na sua vida pessoal, mas ele valoriza a sabedoria também na vida de alguém. Esse é o único provérbio, dentre os provérbios escritos no livro de Provérbio, que não é de Salomão. Volte aí, acompanhe comigo, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou ser rápido, mas eu preciso que você acompanhe comigo. No versículo 1, disse Salomão: palavras de Agur, filho de Jaque, de Mazá. Ou seja, essas palavras não é de Salomão, essas palavras é de um jovem rapaz, que segundo a tradição é anônimo, mas carrega uma sabedoria que atraiu a atenção do homem mais sábio da terra. Preste atenção no que eu estou dizendo. Sabedoria é sabedoria, independente de dentro de quem ela esteja. Sabedoria é sabedoria, independente de dentro de quem ela esteja. Pode estar dentro de um famoso, como dentro de um anônimo. Sabedoria é sabedoria, a potência é a mesma. Qual é a diferença?
é o valor que eu prezo para ela. Tem gente que tem nome e tem sabedoria, mas não valoriza, não credibiliza, não zela, não vela. Tem gente que não tem nome, mas guarda, protege, zela, vela pela sabedoria. Então entenda, meu irmão, a sabedoria não está restrita a cargo, a sabedoria não está restrita a microfone, a sabedoria não está restrita a um templo. Se tu pedires a Deus, onde tu estiveres, no trabalho, na faculdade, andando pela rua, no meio da sociedade, Deus é poderoso para te dar sabedoria. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a minha geração não vai mais ignorar a sabedoria. Onde andar, os passos daquele que estão tendo sabedoria será reverberado pela sociedade e mundo afora. Receba, mulher, sabedoria, receba, homem, sabedoria, receba, jovem, sabedoria, receba sabedoria. Tanto que Salomão está tendo a humildade de reconhecer: eu sou famoso, sou poderoso, mas tem um rapaz aqui que tem uma sabedoria que me assusta, e eu preciso falar dele. Vem cá, Agur, fala para mim, que eu vou escrever para ti. Meu Deus. E ele vai falando coisas que a gente fica meio comovido pela a eficácia que ele fala. No verso 19, deixa aberto, vamos para a Bíblia. Ele vai falar de algumas coisas que assustam ele, que é de difícil compreensão. No verso 19 ele diz assim: o caminho da águia no céu. Depois ele diz: o caminho da cobra na penha. Depois ele complementa: o caminho do navio no meio do mar. E ele termina: o caminho de um homem com uma donzela. Pegue isso, estude sobre isso, depois a gente conversa. Você já tem uma pregação aí. Entenda que tudo isso, ele tem uma linguagem comparativa. Ele é um poeta, ele é um proverbista, diferenciado, porque toda a linguagem que ele usa é comparativa. Está dando uma mensagem através de uma tipologia, através de uma figura. Então entenda que a mensagem não se resume à referência, é muito mais profundo do que ele está falando. Aí aqui ele começa dizendo, nós lemos: há 4 coisas pequeninas sobre a terra, que são mais sábias do que a própria, ou melhor, do que o próprio sábio. Olha, Deus, ele é fecundo, é uma fonte inesgotável. Não pense você que todos os mistérios e tesouros de Deus foram depositados em você pelo tempo de igreja que você tem, pelo tempo de oração que você executa. Olha o que esse homem está dizendo: tem coisas pequenininhas, tem coisas que aparentemente são insignificantes, que tem mais profundidade do que eu, que tem mais profundidade do que você. Entenda uma coisa: nenhum ser humano conseguiu respirar o suficiente para chegar na totalidade da revelação profética de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: o que tu recebeu até hoje é muito pouco, ainda dá para comer, experimentar mais. E eu te pergunto, vai ficar nisso? Calabarachebina. E Deus hoje está preocupado com uma geração, sim, que acha que já experimentou muito, porque pegou um corte no TikTok e está achando que sabe de muita coisa. Não, ele é uma fonte inesgotável. E tem formiga que sabe mais que crente, tem arganazes que sabe mais do que crente, tem gafanhotos que sabe mais coisas sobre Deus do que um crente. Tem uma lagartixa aí, um simples animal que sabe mais coisas de Deus do que um crente. E eu quero te fazer uma pergunta, já caminhando para o fim: que tipo de crente é você? Formiga, arganaz, gafanhoto ou lagartixa? Eu oro a Deus que você seja esses 4 tipos, tipologicamente falando, de seres que entendem a importância da sabedoria que já foi depositada dentro de si.
Tem gente que está orando para Deus dar sabedoria, então Deus está dizendo: você não tem que orar para eu te dar sabedoria, você tem que orar para eu te ensinar a usar a sabedoria que eu já te dei. Eu não quero ser chato não, mas segure a mão desse irmão, me ajuda só agora, para começar a semana. Diga para ele: meu irmão, diga, não é hora mais de pedir, não é hora mais de receber, é hora de usar o que já foi entregue, é hora de executar o que Deus já depositou dentro de você. Para de pedir, vamos fazer. Para de pedir, vamos ser usados na mão de Deus. Deus vai te usar essa semana, Deus vai te usar na tua casa, Deus vai te usar por onde passar. Deixa Deus te usar. Eita glória, você parece uma morta, irmão, só sabe pedir e não dá para pescar uma piaba, um lambari, não dá para pegar um peixe porque não produz. Só se enche e não reverbera nada, pelo amor de Deus. É hora de botar para fora o que Deus já colocou aí dentro. A formiga tem um diferencial. Na fase das larvas, já virando pupas, que é o amadurecimento da formiga. O que vai levar a formiga a não ser uma operária, mas sim uma rainha, é o tipo de comida que ela come e a quantidade de comida que ela come. Ou seja, o crescimento de uma formiga está na condicional do tipo de alimento que ela Então a culpa não é as oportunidades que não surgem, mas é o alimento que ela come. Meu Deus. Porque a cadeia alimentar da formiga, ela é versátil, dentre todos os insetos. É a maior quantidade de opções que existe dentre os insetos, é da formiga. Só que tem um critério, não é sair comendo tudo, é sair comendo aquilo que vai condicioná-la a ser, em vez de uma operária, uma rainha. Meu Deus. Tem gente que come muito, se alimenta pra caramba, mas não tem uma diferença, porque não é a quantidade em primeiro lugar. É a qualidade daquilo que tu está comendo que vai te fazer ser diferente. Seja chato mesmo, mas coma aquilo que te faz ser diferente entre os normais. Segunda característica dela é a prudência. Quando está todo mundo curtindo o verão, ela está trabalhando, porque ela não somente enxerga os momentos bons, mas ela tem a prudência de entender que tudo é passageiro. Meu Deus. Então ela entende, peraí, a formiga ela tem o menor intervalo dentre todos os animais ou insetos que existe no planeta de descanso. Ela descansa no máximo 2 horas e fica em 1 hora em um trabalho ininterrupto de 16 horas. Porque ela entende, segundo a biologia, que quanto mais ela descansa, menos ela produz. Eu sei que é inevitável o descanso, mas que o seu descanso seja na paz de que a tua parte foi feita. Porque quando elas param para descansar, a casa já está pronta, a comida está armazenada, pode esfriar à vontade, não preciso sair da onde. Eita. Levante a sua mão nessa noite, porque eu estou debaixo de uma palavra profética para o teu coração, uma palavra simples. Por isso que o proverbista disse no capítulo 6, no verso 6, se não me falha a memória, é isso mesmo: vai ter como a formiga, ó preguiçoso. Está entendendo o que eu estou falando? Ele poderia usar tantos exemplos, mas ele usa a formiga dizendo: se você entender o poder do teu trabalho, o poder da tua prudência, Jesus falou: sede prudente como as serpentes. É necessário prudência
prudência. Eu profetizo que Deus vai te dar prudência, que você não vai precisar de muita força não. Na prudência vai produzir, na prudência vai construir, na prudência vai frutificar. Formiga é tão frágil, tão pequenininha, mas a sabedoria dela faz ela ser grande e ser sustentável em períodos onde animais mais fortes morrem. Não se trata de força, se trata de prudência. Quando alguém debochou, lá está trabalhando, o sol escaldante, em vez de estar curtindo, a formiga está vendo lá na frente. Uma hora o sol vai se expor, uma hora o frio vai chegar, mas eu vou estar guardado e bem. Valorize. Fique na sua. A união delas me assusta, porque não interessa o tamanho da comida que elas querem carregar. Se está todo mundo querendo a mesma comida, a gente leva, não importa o peso. Já viu? Eu já vi cada coisa, irmão. Já viu a formiga carregar os alimentos? Eu já vi carregando barata. Parece leve, né? Tu não é formiga, todo mundo sabe o peso. Fala a verdade. Para elas aquilo ali é um peso terrível. Mas está todo mundo junto. O que deveria ser pesado ficou leve. Abre essa boca e dá glória àquele que está nessa casa, dizendo que nessa obra não vai ter projeto pesado. Meu Deus, me ajuda. Não tem projeto pesado. Se eu agarrar na tua mão e tu na minha, esse projeto vai ser levado com leveza, porque é onde a unidade, as coisas andam. O poder da unidade me assusta. Juízes capítulo 1, irmão, eu estou falando de amalequitas, estou falando de refidins, estou falando de gigantes. E Deus falou assim: Josué, a terra eu dei, agora com vocês, se viram. Aí o que Judá faz? Rubem, vamos fazer um negócio? Guerrei a minha guerra comigo. Juízes 1, depois que eu vencer a minha guerra, eu vou e guerreio a tua contigo. E aqui o mais lindo é que não interessa quem vai vencer primeiro, o que interessa é que todos vão vencer. Mas se fulano receber a vitória primeiro, vou ficar chateado porque estou na mesma campanha que fulano. Se Beltrano receber a vitória primeiro, eu acho que eu não vou mais na oração não, porque Jeová está fazendo acepção. Não é isso, é porque Deus está dando força para alguém, para te ajudar na tua guerra, porque na tua guerra tu não vai conseguir sozinho. Mas eu profetizo, ninguém vai ficar para trás. Uma hora a terra será dominada, conquistada pelo poder da unidade do grande formiga. Segundo os arganazes, não dá para falar muita coisa. Os arganazes, especificamente nessa tradução, dá uma melhor alusão ao que significa essa comparação. São roedores. Só que os arganazes que ficam precisamente na América do Norte, eles têm um modo peculiar de procedimento, de relacionamento. O arganaz, um tipo de roedor, quando ele coabita com uma fêmea, vendo que ela é fértil, ele só coabita com ela até o último dia da sua existência. Ele é fiel somente àquela. Ele não tem várias opções. Se ele detectou que ela é fértil, ele vai prezar por aquele ventre. Meu Deus. É como se ele estivesse dizendo assim: eu encontrei o meu terreno fértil, sou fiel ao meu terreno fértil, ninguém toca no meu terreno fértil. Segunda característica do arganaz: são frágeis, e foi o proverbista que disse, mas conseguem construir suas casas na rocha. Meu Deus. Vá no buraco da terra, tu acha tatu, escorpião, mas tu não acha um arganaz. Quer achar um arganaz? Olhe para os outeiros, olhe para os penhascos, que você vai ver a casa de um arganaz. Pequeno roedor, mas o que interessa não é se você é grande ou pequeno, mas aonde a tua casa está construída. Esse glória aí foi meio murcha, hein? Por isso Jesus disse que bem-aventurado é o homem que constrói sua casa sobre a rocha.
pode vir vento, pode vir a tempestade. Eu não sei se ele é rico ou é pobre, se é branco, amarelo, vermelho, azul. Eu não sei se ele é classe baixa, média ou alta. Mas se a casa está na rocha, não tem vendaval que derruba, quebra, destrói. Tua casa está na rocha, tua casa está na rocha, tua casa está na rocha. Tendo oportunidade ou não, tua casa está na rocha. Sendo de ministério ou não, tua casa está na rocha. O que interessa é casa na rocha. Terceiro, os gafanhotos. Eu sempre tive uma imagem pejorativa dos gafanhotos por causa de Malaquias 3:10. Fala a verdade. Lembra do texto? Eu vou mandar o devorador, o cortador, o migrador, vou repreender, né? Aquele que devolveu o dízimo e ofertar. Só que ninguém entende que ali, quem está mandando é Deus. Contra aqueles que roubavam, contra aqueles que não honravam. Diz Joel que os gafanhotos são o exército de Deus. Por quê? Primeiro, já viu aquela frase, gafanhoto não tem rei? É um instinto natural deles. Se um puxar para a direita, ninguém quer saber se ele está certo ou não. Puxou, vamos todo mundo. Se um descer, vamos embora. Porque não interessa, eu estou junto. Se é para se lascar, a gente vai se lascar junto. Mas eu estou junto. Por quê? Porque eles entendem que não é questão de quem está conduzindo, mas é a força de quem está indo junto, gente. Está entendendo o que eu estou falando? Eles nunca vão andar isoladamente, sempre em bando. Diz alguns que um enxame de gafanhotos chega a 40 mil no mínimo, e come em uma hora o que 40 pessoas comeriam em 40 dias. Em uma hora. Olha o poder desses gafanhotos. É por isso que eu quero profetizar nessa noite que Deus vai te dar uma mente de gafanhoto, aonde você vai entender que a unidade é melhor que o isolamento. A unidade é melhor do que a desunião. Quanto mais próximo um do outro, mais coisas vamos conquistar em uma velocidade que sozinho não conseguiríamos. Não são 4 tipos de gafanhotos, são 4 estágios: cortador, migrador, devorador, destruidor. 4 estágios do gafanhoto, não são 4 tipos de gafanhotos. Então o gafanhoto ensina uma questão aqui, que aquele que tem sabedoria não pula as suas fases, ele aceita as fases que precisa viver. O migrador, o cortador, ele acaba só com folhas, a estrutura dele só dá para fazer isso. O migrador, ele consegue quebrar os galhos. O devorador, ele chega precisamente nos frutos. Mas o destruidor, ele acaba até mesmo com uma árvore inteira. Só que você já quer ser, entenda a linguagem comparativa, pelo amor de Deus, irmão. Você quer ser um destruidor se você ainda é um cortador. Respeite as frases, respeite os momentos. Vai chegar numa fase que nada vai te resistir. Quando você entender que existem fases que tudo te resiste. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Os gafanhotos só andam em bando. Por quê? Enxames. Porque o calor ajuda na reprodução. Quanto mais aquecido estiver, mais eles procriam. Se está frio, não frutifica. Mas se está quente, vai surgindo um, vai surgindo outro, vai surgindo outro, vai surgindo outro, vai surgindo. O fogo, em vez de diminuir, aumenta, aumenta. Estou sentindo ele aqui. Estou sentindo ele aqui. Eu duvido um crente gafanhoto ficar sem frutificar, aonde está todo mundo no mesmo propósito, porque aquece. Tem fogo, tem procriação. Tem fogo, tem crescimento. Eu profetizo que essa casa vai pegar fogo daqui para frente de uma forma que o mundo que está ao nosso redor vai ficar assustado.
Eu profetizo, eu ainda creio nessas coisas, viu, irmão? Eu profetizo que essa região será alcançada por esse enxame de fogo que Deus está levantando nessa casa a partir de hoje. E se tu crê, não finge não, dá glória a Deus de verdade, porque esse fogo não pode se apagar. Encerrando, a largatixa. Por que a largatixa? Porque mesmo sendo tão simples, você encontra ela nos lugares mais nobres. Você vai no barraquinho, você vai ver uma largatixa. Você vai no palácio, passa o olhar nos umbrais, nas brechinhas, você vai encontrar uma largatixa. Porque a simplicidade dela faz ela penetrar, ser muitas das vezes não notada, mas os acessos para ela estão sempre liberados. Ai meu Deus, ela está em todos os lugares. Não haverá bloqueios para um crente largatixa. Levante a mão e adore. Emende calachúria. Dubide que abadagaba sabadacalaxérgia. Talvez tu não é um leão, talvez tu não é um lobo, um leopardo, tu és uma pequena lagartixa, mas é uma incógnita na cabeça de muita gente, porque onde ela coloca a mão o negócio flui, porque onde ele pisa as coisas fluem, abrem, é porque há sobre ele uma simplicidade, que é o próprio Deus que abriu acessos. Acessos estão sendo liberados aqui essa noite. Eu não tenho um cara de profeta, mas eu tenho a palavra de Deus para te dizer: deixa que eu vou abrir os acessos pela tua simplicidade. Deixa comigo. Ebanagashebina. O menacamandubi derrece. Corte o rabo de uma largatixa, passe o olho na casa inteira e depois volte nela em alguns dias, e você vai ver que o rabo dela, a cauda dela cresceu de novo. Por quê? Porque ela é resiliente, e para fugir da presa, muitas vezes como presa, ela perde a cauda, mas não perde a vida, mas amanhã está de volta de novo, dizendo: não adianta, eu sou resiliente, pode tentar me cortar, me parar, me prejudicar, mas o que está dentro de mim é maior. Levante essa mão e glorifica a Deus aí, pelo amor de Deus. Tá sentindo? A largatixa é o único inseto, o único animal que é imune a qualquer veneno. Pode ser escorpião, pode ser víbora. Se picar ou morder não vai ter efeito, porque já tá nela. Não me contamina. E tem crente que ainda está desligado ainda. Pode tentar contra ti, mas o que está em ti é maior do que pode tentar contra ti. Levante essa mão, dá um brado, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Receba essa palavra. Receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra. Porque Paulo mesmo na ilha de Malta, ele vai sacudir a viga no fogo. Sai uma víbora, morde Paulo. Os bárbaros estão contando a hora. Vai cair duro, vai cair duro, vai cair duro, vai cair. Passa 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias. De certo, tu não é humano, tu não é normal, porque qualquer um já teria morrido. Mas Paulo disse: não, é porque eu tenho uma marca, é porque eu tenho uma promessa, e não adianta tentar me morder. Eu estou debaixo de uma promessa. Se coloque de pé.
Adore a Deus por essa palavra. É palavra, irmão. É palavra. Palavra. Feche os teus olhos agora. Pense em Deus. Pense em Deus agora, em qual dessas figuras você ainda precisa se tornar. Pastor, eu tenho características de uma formiga, mas falta muito para chegar no arganaz, no gafanhoto, na lagartixa. Mas nessa noite eu quero me tornar. Então feche os teus olhos aí onde você está agora. Fale com o teu Deus, que deu a Salomão sabedoria, porque Salomão recebeu orando. Ore agora e diga: Senhor, estou disposto a sacrificar igual Salomão sacrificou, mas eu preciso dessa sabedoria. Ore, ore, ore. Enquanto você ora, alguém canta. Enquanto você ora, alguém louva. Enquanto você ora, está subindo a tua petição a Deus. Mas pelo amor de Deus, ore nessa noite.